Olá, jovem mancebo! Vamos estudar as leis de Newton. Preparado? Leis de Newton. Bom, até agora nós estávamos preocupados apenas em descrever como as coisas se moviam. A partir de agora, nós vamos nos preocupar em por quê. Por que as coisas se movem? Visto que as leis de Newton vão nos proporcionar esse entendimento, a gente vai começar a entender melhor como o movimento funciona num todo. Tá? Antes, com a cinemática, apenas de descrever o movimento em si. Agora a gente diz, descreve por que o movimento começou e, eventualmente, como ele vai continuar. Perfeito? Para fazer isso, a gente precisa determinar primeiro por que o movimento começa. Bom, geralmente, o mais óbvio que você tem para entender é que para alguma coisa se movimentar, você tem que acabar aplicando força nela, certo? Então, o que é força? Bom, a gente define força em física assim. É uma interação entre corpos que pode causar mudança no estado de movimento e ou deformação em um corpo. Tá? Quando eu falo mudança no estado de movimento, eu estou me referindo àquelas duas situações que eu descrevi lá no vídeo inicial de cinemática. As coisas no universo ou estão paradas em relação ao referencial, ou estão em movimento em relação ao referencial. Portanto, você tem essas duas situações. Ou ele está parado, ou ele está se movendo. Então, voltando para a definição, se força uma interação entre corpos que pode causar mudança no estado de movimento, então quer dizer que se um corpo estiver parado em relação ao referencial, se você aplicar força nele, ele pode se movimentar. Já no estado de movimento, se ele está se movimentando, se força for aplicada nele, ele pode começar a parar ou ele pode aumentar o seu movimento. Perfeito? Então, quando se fala em estado de movimento, não quer dizer necessariamente que o corpo está se movimentando, e sim que existem dois estados, o parado e o do movimento, e dependendo da situação, alguma coisa diferente vai acontecer. E ou deformação no corpo, É óbvio, se você pegar qualquer coisa e quebrar, você sabe que você aplica força, você deformou o corpo, Você mudou o estado da forma dele. Ok? Nós vamos ter forças de contato e de ação à distância. As forças de contato são bastante simples. Você precisa encostar, você precisa tocar no corpo, E lembrando, quando eu estou falando em corpo, em física, são aglomerados de matéria, tá? Pode ser uma caixa, pode ser um papel, não necessariamente é o corpo humano, precisa ficar diferenciado isso. Então, essa interação que ocorre através da força entre dois objetos, eles podem acontecer na forma de contato, que é óbvio, Uma coisa encosta na outra. Já o de ação à distância é um pouco mais refinado. Você tem que entender que força não necessariamente precisa ser aplicada encostando. Como isso é possível? Se você pegar um ímã e um prego ou um outro ímã, você pode atrair ou repelir esse outro objeto, dependendo de como você manusear ele. A Terra atrai todos os corpos para o centro dela, que é a lei da gravitação universal, que a gente vai estudar no futuro. Mas não necessariamente você precisa estar tocando na terra para ela fazer força em você. Você experimenta isso toda vez que você cai. Quando você pula, você não vai embora, você volta para o chão. Por quê? Porque a terra te puxou de volta, ela aplicou força em você. Perfeito? Independente se é força de contato de ação à distância, essa força ela tem um caráter de vetor. Tá? Ela é uma grandeza vetorial. Perfeito? O que significa uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial, ela é
definida por 3 informações. Uma delas é o quanto, né, ela tem, ou seja, a intensidade dela. Tá? A força ela vai ser medida em Newton no sistema internacional. Portanto, se eu disser que eu estou aplicando 1 Newton de força, é diferente de eu estar aplicando 10 Newton de força. Tá? Você sabe, né, que quanto maior a força, maior é o efeito que você está gerando naquela interação. Perfeito? Se você empurrar com 1 Newton de força um objeto, ele vai se movimentar de um jeito. Se você empurrar com 10 Newton de força, ele vai se empurrar com um outro jeito. Tá? O que difere as grandezas vetoriais das escalares é que elas precisam de 3 informações. Então, só com a informação da intensidade você não sabe muita coisa. Diferentemente de uma grandeza que não é vetorial, que é uma grandeza escalar. Por exemplo, se eu falo 10 horas, você já entendeu o que eu quis dizer. Se eu falo 32 graus Celsius, você já entendeu o que eu quis dizer. Mas, professor, se eu falar 10 Newton, eu entendi o que você quer dizer. Perfeito. Mas por que o movimento começou apenas com 10 Newton não resolve muita coisa? Porque se você não sabe como essa força foi aplicada, você não tem como dizer se ele parou, se ele começou a se movimentar ou se ele aumentou a velocidade. Entende por quê? Se você aplica 10 Newton de força numa caixa de cima para baixo e ela está no chão, ela não vai se movimentar. Se você aplicar 10 Newton de força de baixo da caixa para cima, aí faz uma diferença. Então, a outra informação que a gente precisa é a direção, que é o corpo do vetor. Tá? E essa direção sempre vai ser ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Ok? Além dessas 2 informações, a terceira é o sentido, seria a ponta da flecha que a gente desenha graficamente para entender melhor os problemas. Então, se for da direita para a esquerda, se for da esquerda para a direita, se for de cima para baixo, de baixo para cima, tudo isso você tem que levar em consideração para saber como a força está se comportando e como a força está interagindo com aquele corpo. Perfeito? Bom, repare nesse vídeo. Aqui, nenhuma força está sendo aplicada sobre os objetos, apenas sobre a toalha. E aí o que acontece? Eles não mudam necessariamente de lugar. Por que isso acontece? Bom, por que isso acontece nós vamos entender no próximo vídeo. Te vejo lá.